Cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estou muito alegre, irmãos, por estar aqui, meu amigo pastor José e a sua digníssima esposa, Mancate, que conhecemos há décadas, como disse o pastor José, e para nós é uma alegria. E a gente sente muita falta desse companheiro, e vocês estão em boas mãos com um homem muito honesto, com um pastor de Deus, homem íntegro, que hoje, quando se fala em pastores, as pessoas só pensam em dinheiro, e esses que estão aí, né, os famosos que tanto, irmãos, se degladiam, mas aqui existe um homem de Deus, uma mulher santa de Deus, existe uma família abençoada. Vocês estão em boas mãos. Louvo a Deus pela vida desse casal, que para nós é uma grande alegria. E vocês devem saber disso, irmãos, sejam sempre gratos a Deus pelo líder que vocês têm, irmãos. São poucos líderes hoje que a gente conhece, que está aí, irmão, na ativa, e que são pessoas, irmãos, que mantêm a palavra de Deus em seus caminhos. Hoje, muitas pessoas são lideradas por pessoas gananciosas, e as pessoas hoje querem, irmão, uma palavra de conforto para aquilo que ele entende que é bom para ele, aquela palavra que ele quer ouvir, que ela quer ouvir. Aqui vocês têm ouvido a palavra que Deus quer falar com vocês, amém? O Sérgio, meu amigo também, companheiro ali, a gente muito se alegra pela vida dele. Quantos anos na Manaim, pastor, né? Dedicou também muito tempo ali na Manaim, então com vocês a gente fica muito alegre pela vida de vocês, amém, irmãos? Daqui a pouco também eu tenho que ir para a minha igreja, né? Voltar lá no segundo round, que eu louvo a Deus, né? Esse horário é tão bom, por isso que dá para mim vir. Que domingo eu não gosto de deixar a minha igreja, a não ser para os nossos companheiros. Eu poderia, se fosse um outro horário, a gente dava um jeitinho. Os nossos amigos, a igreja, a minha família se sente bem quando eu vou atender os meus amigos, companheiros. Eu fui pastor itinerante há muitos anos, preguei em muitos lugares, rodei esse Brasil, e Deus me chamou para dirigir igreja. Aí o pastor sempre liga: e aí, tá vivo? Por enquanto a gente não morreu de... A gente ainda está vivo, porque os outros que a gente sabe já partiram, estão na glória, e se não morre de uma forma ou de outra, porque dirigir igreja é só Deus, irmãos. Apacentar, irmãos, todos pensam que é só apacentar. Apacentar é dar paz para a ovelha e deixar ela sentada. Isso é difícil. É dar paz e deixar ela sentada. É difícil. E hoje, com tantas pessoas aí que se lideram e não querem liderança, é muito difícil. E estamos ali em São Caetano do Sul, já vai para 13 anos. E eu louvo a Deus por uma família que eu tenho, irmãos, que me apoia, me ajuda muito, irmãos. Tenho uma grande alegria de poder estar com meus filhos, minha esposa, irmãos, estão lado a lado comigo, irmãos. Eles muito se alegram quando a gente vem estar com os companheiros. Eles queriam estar, mas eles estão lá me cobrindo, né? E teve uma vez quando eu estava voltando, irmãos, de um lugar tranquilo, Água de Lindóia, passei lá um final de semana com a minha esposa, aí o carro quebrou no caminho, e quem tocou a obra foi eles. Sabe o que falaram para mim? Quem precisa nem servir pregar não, deixa os teus meninos aí, tá ótimo. Eu falei: isso é bom, irmão, tá ótimo, que culto maravilhoso. Até hoje comenta da mensagem que a minha filha pregou. Então, irmãos, eu só tenho que me alegrar, né? Não tenho ciúme disso. E assim, irmãos, que a gente tem que viver a vida. Sempre tem aqueles amigos, tem companheiros que fazem parte desta grande obra, amém? Eu, sem delongas, já quero adentrar na palavra, irmãos, que quando eu dobrei meus joelhos aqui, eu já estava com a palavra já engatilhada, mas aí quando você dobra o joelho, Deus diz: não é como você quer, não fale isso não, venha cá. Venha cá, irmãos, gente, somos pentecostais, eu falo que eu sou pentecostal. E quando ele falou, quando a gente ora, irmãos, as coisas acontecem. A gente tem visto, irmãos, a mão de Deus agir de uma forma muito grande. E nada melhor do que orar. E esse ano, irmãos, eu coloquei um propósito para orar por tantas causas. E tem vezes que eu não durmo. Até minha esposa muitas vezes: que você levanta tanta noite, que madrugada. Eu, quando eu levanto, de vez eu sorrateiramente, mas eu começo, está escuro, aí bato no lugar, bato no outro, já acordo ela, já fica nervosa.
Aí é difícil, irmãos. Aí eu não tenho horário para me levantar para orar de madrugada, porque tem pessoas que fazem o propósito: 6 horas, 5 horas, 4 horas, 3 horas. A hora que Deus me desperta, fala, vai orar, irmãos, dá aquele puf. Irmão, eu não sinto sono nenhum. Aí eu tenho que orar. Eu não sei quantas horas eu oro, quanto tempo eu fico, e eu gosto de orar de joelho. Tem aquele corinho lá no passado que diz que joelho é melhor, né? E eu sou um pouco tradicional nisso que eu falo. Tradicional que, vocês estão assim, é meu costume, irmãos. Eu não vou pregar sem estar assim. Hoje até que não está tão frio, mas eu estou com o meu pullover abençoado. Mas se tivesse frio, vocês iam ver com 2 calças, porque eu sou fiorento. Nordestino do Rio Grande do Norte, Potiguar, sou fiorento demais. Meus filhos já não sentem isso nem minha esposa, mas eu sou fiorento demais. E eu aqui, tá agradável, tá gostoso, estou sentindo calor, eu sei que é do céu, né? Fora isso, é o calor do céu que é maravilhoso. Então, quando a gente vai orar, irmãos, não tem horário. Então, eu entrei, irmãos, num propósito, e Deus tem feito, assim, maravilhas com muitas vidas que nós temos orado. E pessoas que são até de outras igrejas, companheiros nossos, tantos pastores como não pastores, membros, e que a gente tem contato. E eu quero só dar um testemunho de uma pessoa que ela foi fazer uns exames, ela tem uma irmã que é médica, tem um cunhado médico, e quando ela fez os exames da tireoide, deu o irmão igual 4 em um dos nódulos, né? E quando dá, segundo a medicina, é maligno, né? E ela tinha 3, mas esses são 3 mais 1, 4, e o quarto era já decretado que com certeza era maligno. E eu orei para essa pessoa, fiquei até, irmão, inquieto, eu me preocupei muito, quando ela falou, é maligno. Nossa, ela falou assim, mandou uma mensagem que eu falei, pronto, aí vamos orar, né? E foi dando uma palavra, orando de madrugada por ela, e ela disse que ia ser uma segunda-feira, mas não foi, que iam dar o resultado, mas aí passou por uma quarta-feira. Então passou-se acho que 1 semana e meia, e quando ela fez os exames, ela só mandou lá, glória a Deus, graças a Deus, são tudo benigno. Eu falei, eita, isso é uma grande bênção, irmãos. Eu falei, já estava me preparando para começar a fazer aquele jejum doido, né? Sabe aquele jejum doido? Que você faz sem ter começo nem fim, irmãos. Já entrei em jejuns assim, que eu falo doido, aquele jejum de fé, irmão. Que você entra numa batalha que é só para um milagre assim de Deus. Quando a pessoa entra na rádio, na quimioterapia, e é muito sofrido, né? A gente louva a Deus que muitas pessoas já foram abençoadas através, irmãos, deste jejum e foram curados. Na nossa igreja teve um irmão mesmo, que ele teve e o negócio dele foi grave, e graças a Deus hoje ele está curado, não tem mais nada. Quando o médico olhou os exames, falou, você tinha aqui? Tenho. Aí, o que você me disse? É milagre? Não, aqui está dizendo que você tinha. O homem é incrédulo, é ateu. Falou, não, aí eu não posso dizer que ele não podia dizer que é milagre. Não, mas está dizendo que você tinha, e agora? Você não tem mais, e agora? Você não tem mais, mas espera, isso é milagre? Não, você não tem mais, acabou, pronto, não vamos conversar. Ele não queria dizer, irmão, que o Senhor operou milagre, então Deus opera. E eu quero hoje trazer uma mensagem na vida de Abraão sobre fé. A fé vai nos levar onde nós não queremos estar, aonde não queremos sentar, e a fé vai nos levar, irmão, a um lugar desconfortável. Talvez alguém não goste desse título, mas foi o que Deus me deu quando eu estava orando. Vai nos levar no lugar onde não queremos estar, e outra, irmãos, de forma que eu não vou estar confortável, porque as pessoas hoje querem ter uma fé mais confortavelmente. Você quer ter um carro confortável. Eu, graças a Deus, ainda tenho até hoje, tem um Fusquinha que é o chamado Popó, que quando ele parava no lugar, o Popó está lá glorioso. Ele onde parava, irmãos, ele ungia, deixava um pouco de óleo aqui, um pouco de óleo ali, então ele ungia a cidade, onde parava esse Fusquinha glorioso. E nós temos até hoje, né? E é guerreiro, quase que eu vinha com ele, porque deu um problema no motor lá, falei, meu Deus do céu, aí já um outro mais novinho, irmão, deu problema no motor, falei, ô Jesus, de novo, vou gastar lá, já está tudo certo, o guincho vai pegar segunda-feira e vamos levar. Aí eu estou com um paliozinho aí, e aí meu filho foi com outro, e aí meu filho foi com o Popó. Popó, se você for hoje lá na igreja, o Popózinho está lá na frente, lá, ele está lá. Então, a fé é isso, irmão, leva no lugar
talvez o conforto que você quer, irmãos, não esteja diante das suas limitações. Fala, eu queria ter uma casa mais confortável, um emprego mais confortável, um lugar mais confortável para mim, até um salário mais confortável, que quando você vai lá, né, trabalhar, você parece o Coringa, assim, ó, só dando risada, né, com aquele sorriso aqui, que é aquele, né, mas é um sorriso, irmãos, que é falso. E tem muita gente que é um sorriso falso. Eu estou indo lá, mas já que eu tenho que trabalhar, mas que se eu não ia. Não. Deus vai te levar hoje a um conforto, irmãos, além do que você vive, do que você enfrenta. Deus vai te levar hoje a você pisar em lugares que você nunca pisou. De você ir aonde nunca imaginou de ir. De chegar aonde você nunca imaginou que ia chegar, em nome de Jesus. Você crê nisso? Então vamos lá. Gênesis é lindo, é maravilhoso, e quando a gente fala, irmãos, de Abraão, eu quero começar na sua chamada, quando Deus o chama, no capítulo de número 12, versículo 1 diz, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da tua casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Versículo de número 2 diz, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Diga comigo, e eu serei uma bênção. Diga comigo, e eu sou uma bênção. E eu continuarei sendo uma bênção. Você pode dar uma glória a Deus? Então, veja bem, irmãos, quando Deus chama Abraão, ele estava confortavelmente bem, em todos os sentidos, estabelecido bem, a família grande, financeiramente ele estava bem, em todos os lados que a gente pudesse olhar na vida de Abraão anteriormente, estava bem, estava ótimo, irmão. Ele estava confortavelmente, ele estava bem, estava maravilhosamente bem. E muitas vezes Deus nos tira nesse conforto que a gente achamos que estamos bem e nos leva a algumas provações para nós vermos e revermos algumas coisas em questão no nosso coração. Existem questões, irmão, que precisam ser mudadas. Muitas vezes a gente quer avaliar as coisas do nosso foco, como nós entendemos. Eu vejo o pastor de vocês que veio para cá e eu fico muito feliz, até testemunho em outras igrejas. Um companheiro meu comprou na pandemia, construiu e está lá. Uma coisa rara que eu vi outros irmãos que fecharam igreja, outros que tinham prédios alugados grandemente, irmãos, lá para o lado mesmo. Para você ficar à vontade. Para ficar à vontade. Eu tenho esse costume de andar um pouquinho. Aí quando for, como diz, me atacar aqui, aí eu começo. Eu fico atacado, aí não tem jeito. Deixa eu tentar entrar aqui na homilética, na hermenêutica e tudo, né? Vai virar omelete, vai estar tudo certo, amém, irmãos? E quando eu vejo esses companheiros e olho para eles, irmãos, e as lutas que eles enfrentaram, mas também vejo pessoas de fé, vejo pessoas que estão vivendo o sobrenatural, mas isso muitas vezes é desconfortável para nós, porque a gente está dando um passo que a gente nunca queria dar. A gente vai enfrentar uma coisa que nós nunca gostaríamos de enfrentar. E estar num lugar onde nós nem imaginamos estar. Quem sou eu, irmãos? Que eu sou lá da Zona Leste. Moro no Itaim Paulista. Da minha casa, irmãos, até a igreja tem 40 quilômetros, mas dá 1h20, 1h30. Sabe o que você fazer isso, irmãos? Pegar um trânsito na semana, que um carro não roda, aí você tem que ir lá por trás, fazendo aquilo para você não pegar um rodízio e não tomar uma multa para cada culto. E isso com 3 cultos, irmãos. Fora, quando se fazia evento, era mais cultos, irmão. Hoje eu estou um pouco mais devagar, né? Vocês veem que eu já estou um pouco lento, engordei um pouquinho, né? Estou vendo a irmã de Jafé ali, a mãe de Jafé, agora estou vendo, né? Estou vendo lá o filho, nossa gente, olha o menino como está grande. É aquele menininho, Jesus amado. Já está namorando já? Meu Deus do céu, está quantos anos? Jesus amado, só o Kaique? Jesus amado, meu Deus do céu. Eu estou ficando velho, irmãos, tenho certeza. Foi um lá na minha igreja que eu praticamente vi nascer, peguei no colo. E aparece na igreja sempre lá para pedir oração, o neto do pastor Samuel. Uma pessoa muito querida, irmão. Já está lá com 19 anos. Falei, estou ficando velho. Mas olhando, irmãos, tudo isso é uma grande bênção da parte do Senhor nosso Deus. Entender, irmãos, que
Nós precisamos viver isso. Abraão, quando Deus chama Abraão, uma das coisas que ele viveu da fé é obedecer. Ele não questionou a Deus, ele não perguntou, ele não foi dizer, mas por que Deus? Por que está acontecendo isso? Por que agora, Deus? Tem gente que fala, mas por que agora, Deus? Por que anteriormente não? Por que tem que ser assim, Deus? Então, existem pessoas que só questionam a Deus e não questionam, irmãos, a sua vida. Deus está tratando, irmãos, em certas circunstâncias nas nossas vidas para que possamos crescer e ir aonde não queremos ir, para nós vermos o sobrenatural de Deus e ver Deus agindo de uma forma poderosa. Mas para isso, irmão, a gente tem que viver isso, tem que dar o primeiro passo. E hoje Deus diz para você, toma o primeiro passo, me obedeça. A obediência nos leva, irmãos, a não aceitarmos coisas que nós não gostamos. Mas por que isso? Estava em um trabalho missionário, e um missionário testemunhando, sabe que os brasileiros são os melhores missionários, irmãos, para serem enviados no mundo, a não ser agora, né? Mas antigamente era, né? Hoje está um pouco mais difícil, até para orar a gente não vê o povo orando. Eu vou parar um pouquinho e eu vou voltar lá o pensamento lá, porque uma vez eu fui orar no monte lá, cheguei de manhã, se eu gosto de orar de manhã, não vou à noite, que é tanta gente, empurra, e você está orando e taca a coisa no seu olho, não dou, eu vou de dia, que é mais tranquilo, vou no meu jejum. Agora de noite, irmão, onde eu vou, é muita gente, irmão. Aí chega os bolivianos, bufe, aí chega os africanos, aí pronto, aí não dá, aí me desconcentro. Mas o que acontece? Esses irmãos africanos, quando eu fui, irmão, cheguei lá e já estavam lá. Tinha uns irmãos lá que pesavam, acho que de 150 quilos para cima. E cantando, e dançando, e cantando. E eu lá, ó, irmão, 2 horas ali no chão, na terra, na lama, tinha chovido. E vamos lá, põe o rosto no pó e vamos lá. Saí de lá cheio de lama. E fui descendo. Quando eu vou descendo, ele estava lá ainda. Falei, onde que tem um pique desse? 2 horas lá e agitado. Então muitas vezes, irmãos, o que acontece? A gente vai além, a gente extrapola, porque a gente quer viver algo sobrenatural. E quando Deus diz a Abraão, a primeira coisa, ele obedece. Então o primeiro passo na vida de Abraão, eu vou. Ele não disse, espera um pouco. Olha, Deus, é o meu serviço. Quando Deus tira, se Ele quer levar você, se você não quiser sair, irmão, Ele te tira do serviço, Ele vai fechar as portas. Aquele cliente que era bom não é mais bom. Aquele cliente que você vendia muito não vai vender muito. Naquele local de trabalho vai fechar. E Deus diz, eu quero você na minha obra, eu quero você comigo, eu quero que você faça isso. Agora eu vou te fechar estas portas e vou te abrindo outras para te mostrar, te orientar o caminho que você deve andar. E Abraão, irmãos, obedeceu. Ele não disse não. E ele foi para uma terra onde não conhecia, não sabia como era o povo. Então eu estava dizendo de mim, aí Deus me manda para São Caetano do Sul. Deus me manda para um lugar longe, com tantos amigos, tanto lugar que eu conheço lá. Nossa, você vai lá, irmãos, para o lado de... Nossa, irmão, Zona Leste, ali para o lado de São Miguel, mas é bom. Você vai nas igrejas assim, irmão, olha o chuveiro, é gente no meio da... Irmão, é gente em pé. Eu já peguei ali em Guaianazes, no chamado Chabilândia, tinha umas 700 pessoas naquele culto de jovem, irmão. E era esse povo lá, grudado da janela na sua. Falei, nossa. E aí eu vou numa igreja lá do Belém, lá em cima, que de lá dá para ver tudo. Falei, nossa, lotado, igreja lotada. E o povo lá, cheio. Aí Deus me manda para um lugar parado. Um povo, irmão, que você para tirar um glória a Deus, mas nem batendo. Eu te dou R$100. Então 200. Dá glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Dá um aleluia. Aleluia. Dá um terra. Mas aí, irmãos, eu tenho que obedecer onde Deus me manda, onde Deus me coloca, o que Deus quer fazer comigo. Aí chega um amigo, muitos anos, jovem, que cresceu comigo, empresário, falou, não,
minha família está tudo desviada, Deus está mandando, vamos lá, eu já vou alugar um espaço grande, e eu vou montar a igreja, vai lá, vai ganhar aquele povo, tudinho que está desviado. Falei, eita Deus, isso aqui é do céu, perto de casa. Aí eu vou orar e disse, não, isso é dele, não é de mim não. Eu disse, arrume outro, porque Deus disse que não é dele, é outro, não é eu não. Irmão, eu tenho que estar muitas vezes desconfortável, irmão, em algumas situações. Agora pegou, irmão, agora pegou. Desconfortável para me entender, irmãos, que é um projeto de Deus que veio do coração dele para a minha vida, irmão, para me levar a algo sobrenatural, para me pisar, irmãos, em terra estranha, para me sentir alguma coisa diferente e vivenciar, irmãos, os projetos que Deus tem na minha vida. Mas para isso, irmãos, eu tenho que obedecer. Então Abraão vai e sai. Ele leva a Sara. Abraão não tinha filhos. Deus faz uma promessa e ele vem de um lugar aonde, irmãos, ele estava bem, irmão, não pode se dizer, irmãos, tão tranquilo de tudo, só que ele não tinha filhos. Ele não tinha descendência. E quando ele sai, ele tinha 75 anos. Irmãos, jovem ainda, né, naquela época. Hoje eu chegar a 75 anos, se eu não tiver de bengalinha, não sei não. Eu digo isso, meu pai tem 86, não está de bengalinha não. Quer que eu leve ele lá e eu vou assistir um jogo com ele. Uma hora eu vou levar ele lá, é Coringão, meu pai tem que levar ele. Então, uma hora eu vou levar meu pai, vou preparar lá. Todas as vezes só cai no dia de culto, aí eu não vou deixar, eu não deixo culto. Mas um dia, vamos lá, vou levar o meu pai lá, de 86 anos, vai vibrar, vai gritar. De 86 anos, tá lá. Mas ele tinha 75 anos. Havia, irmãos, um projeto na vida de Abraão com 75 anos. Talvez você diga que você está velho, está cansado, que você não consegue, que a tua empresa não manda, que os negócios não vão, e já está tudo aí o mercado fechado. Mas Deus tem um propósito. Sai do meio da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai da onde você acha que está confortável e entra para o desconforto seu e entra na fé de Cristo Jesus. Vou obedecer, vou para os cultos, vou adorar, vou estar indo, à escola vou lá, vou aprender, eu vou me desenvolver. Viu o irmão aqui? Eu sei que ele estava um pouco nervoso. É assim mesmo, irmão, quer abrir o culto, é normal. Eu peguei um diácono lá, mal sabia, ele estava embaraçado e ficava com medo. Hoje, se deixar, irmão, ele vai querer pregar o culto inteiro. É assim, vai gostando, aí já começa a ler, aí começa a se preocupar em se dedicar. Irmão, vai indo. No começo assim, a gente fica meio nervoso. E por isso que muitas vezes a gente começa devagarzinho, depois vai indo, vai se empolgando. E Abraão, irmãos, ele dá os primeiros passos. E ele vai para uma terra que não conhecia, não sabia quem era o povo, o que ia acontecer lá. Mas eu quero te dizer, irmão, pela fé, Deus está te levando a lugares que você vai ver o sobrenatural como nunca. Você vai vivenciar Deus de perto, você vai ver milagres. Porque Abraão não tinha filhos e Deus faz logo uma promessa para Abraão. Eu vou te fazer uma grande nação, eu vou te dar filhos. Deus está dizendo, eu vou prosperar a sua vida. Eu vou engrandecer o teu nome vai ser falado, inclusive está sendo falado agora, Abraão, o pai da fé. Deus está hoje dizendo para você, o seu nome será falado, profissionalmente, espiritualmente. Nós, na roda da tua família, vão dizer o teu nome. Quando surgir qualquer assunto, é fulano. Quando dizer qualquer assunto, é ciclana, é ela, é ele. Por quê? Porque Deus estava com ele, porque Deus está com você. E assim aconteceu na vida de Abraão. Quando falarem, você vai ser um referencial. Você crê nisso? Que você vai ser um referencial no meio deste povo, de uma terra estranha. Você vai ser uma referência. E quando Abraão sai, irmãos, acontecem muitas coisas. Ele falhou, que muitas vezes a gente não falamos muito, que ele teve as suas falhas. E muitas vezes acontece, vamos errar, irmãos. Não somos todos certos, vamos errar. Vamos de vez em quando, irmão, tropeçar em alguma coisa. Eu lembro que quando
eu comecei a construir na minha casa, eu levantei uma parede, aí vinha os irmãos, coloca o Hércules assim, ó, assim aquela estátua que está segurando, porque essa parede está torta, vai cair, pastor. Comecei assim, começou a parede torta. Aí eu desmanchei e fez uma outra, certinho. Então a gente vamos aprender, nós vamos errar, nós vamos falhar. E muitas vezes a gente olha para a falha, irmãos, e a gente se sente tão pequeno diante de Deus, se sente como Deus não nos ama, que já acabou aquela promessa. Não. Deus fez uma promessa a Abraão. E quando Deus faz uma promessa, Ele cumpre a promessa, ainda que sejamos falhos, ainda que sejamos infiel, porém Ele permanece fiel, Ele não muda. Mas o que acontece? Abraão depois se conserta, Abraão se acerta com Deus. E aí Deus levanta Abraão, irmãos, e uma das coisas que a gente também cita, irmãos, é que vão aparecer, irmãos, os parentes, né? A Bíblia diz que há amigo mais chegado que o irmão. Mas a Bíblia não fala de parente chegado ao irmão. Fala de amigos. E aí havia quem, irmãos? Aquele parente chamado o quê? Ló. E que começou a trazer uma confusão. Irmão, vamos ter confusão no meio de familiar, de parentela. Vamos ter confusão, irmãos. Ou seja, vão se levantar, irmão, pessoas da família. E que vão ficar bicados, que não vão conversar. E muitas vezes uma besteira só. Quantos velórios já fui, irmãos, e acabava de pregar, encostava, um já estava dizendo, a pessoa estava morta. É o seguinte, nós já tem que ver os advogados, porque tem um monte de imóvel aí, eu já quero minha parte. Olha, já estavam pensando o quê? Na divisão de bens, e a pessoa estava morta, disse que não tinha nem esfriado o corpo. Então as pessoas hoje brigam, irmão, por qualquer coisa. É uma briguinha aqui, é porque o seu filho está sendo abençoado, tá vendo? O meu não. E muitas vezes te humilha, muitas vezes se acha o melhor, se acha o top. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmão, Deus te fez promessas, Deus está dizendo, igual falou com Abraão, sai do meio da tua terra e da tua parentela. Corta esse cordão umbilical. Para de ficar dependente dessa pessoa, que quando você está lá, muitas vezes precisando de socorro, vai nessa pessoa. E Deus diz, não é essa pessoa. Aí o que Deus diz? Coloca essa pessoa na prova, e aí quando você vai procurar ela, não pode te ajudar. Você tem que depender do Senhor. Deus está dizendo para ti, eu te chamei para algo muito grande, algo muito tremendo. E eu quero produzir na tua vida uma fé que você ainda não viveu. Mas para isso, Deus passa o certo. Obedeça, não reclame, não diga com Deus, porque está sucedendo isso na tua vida. Ah, mas se Deus é comigo, por que me sucede todas essas coisas? Deus está trabalhando, está formando em você um vaso, está formando em você o seu caráter, a sua direção, a sua orientação divina. E tem, irmãos, no altar palavras sempre saindo para nós, e nós muitas vezes deixamos escapar dos nossos ouvidos. Abraão obedeceu, fez o que Deus mandou, mas havia os seus parentes. E esse parente trouxe, irmão, uma dificuldade na vida dele. E essa dificuldade, irmãos, trouxe, irmãos, o quê? Irmãos, uma contenda. E as contendas são as piores coisas que pode haver. Aí chega um momento, irmãos, que Abraão vai falar com Deus. Vai ter um momento que Abraão ora ao Senhor. Aí é o momento da separação. Aqueles que é para estarem do seu lado ficarão, irmãos. Aqueles que é para estar com você de braço a braço, estarão, pastor. Vocês obreiros, vocês jovens, você que tem os seus parentes, quem tiver que estar do teu lado com seus princípios, vão manter braço a braço. Mas os que não forem, não ficarão do teu lado. Nós vivemos o sobrenatural de Deus. Não andamos porque vemos, mas andamos pela fé. Abraão não tinha suporte, irmãos, dos seus parentes quando ele sai de lá. Mas o seu grande parente, né, Ló, estava onde, irmãos?
do lado dele, recebendo de Abraão aquilo que Abraão tinha, que Deus fez promessa para Abraão. Só que ele traz aquela briga, aquela contenda, e chega Abraão e diz: olha, vamos fazer, que não haja contenda entre meus pastores e os teus pastores. Vamos fazer o seguinte, você vai seguir o teu caminho. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Aonde você for para um lado, eu vou para o outro lado. E Abraão não escolheu, irmão. Deus está escolhendo algo muito grande para você. Não se precipite. Não fica ansioso. Aí Deus falou, aí eu vou pegar esse. Calma, devagar. Dá um passo de cada vez. Um após o outro. Eu vou dar uma parada e falar do meu filho. Eu recebi uma grande bênção. Um dos meus filhos, né, o menor, o meu caçula, o Eric. Ele ganhou uma bolsa e estava cursando engenharia civil. Bolsista, irmãos, que não podia ter notas que pudesse prejudicar. E num tempo desse, na faculdade, ele fez uma prova lá, irmão, e tirou 0. Meu filho nunca tirou 0. E aí, ele ia falar lá com o professor. Aí uma menina que estava do lado dele disse: como você tirou 0 se eu tirei 3? Eu copiei tudo de você. Aí ele não podia falar. Aí ele falou assim: eu não vou falar, que vai prejudicar até a menina. Aí depois ele fez uma prova, tirou logo 10 e acabou. Resolveu isso. Olha, irmãos, como é o cristão, como é diferente. A briga. E graças a Deus ele se formou, irmãos, para a glória de Deus. Temos agora um engenheiro na família, bolsista integral. Minha filha foi bolsista integral, enfermeira auditora. Glória a Deus. Tenho a minha nora, que é bolsista, está fazendo direito. Está ali, irmãos. Não posso ser avô ainda, tem que segurar. Eu doido para ter um guri para sair comigo. Se eu tivesse, já estava comigo aqui. Com todo lado, estava com o vô. O vô vai levar para todo lado. Não vejo a hora de ser vô, não vejo a hora de pegar minha credencial de 60 anos para sair andando aí. Eu sou idoso, essa vaga é minha. Irmão, Abraão tinha 75 anos. Hoje, se eu chegar a 75, 100 anos, será uma benção. Mas voltando para Abraão, irmãos, é tão lindo vivenciar que Abraão não se preocupou, irmão, sobre as escolhas dos outros. Você não se preocupe com as escolhas dos outros. A fé vai nos levar num lugar tão confortável. Tão confortável que você vai falar: eu estou num lugar bom, mas aqui tem pedra. Aqui não vai dar nada. Aí daí não vai virar nada. E essa pessoa que está namorando, que isso é encrenca, que nada. Você não escolheu, Deus escolheu para você. Deus escolheu essa igreja neste lugar. Deus escolheu vocês para estarem nessa igreja. Talvez alguém disse: não vai virar, você nunca vai sair do que está. O que Deus tem preparado para você é algo muito grande. É algo enorme. É algo maravilhoso. Então não olhe para as pessoas do lado, mas olhe para o teu Deus que está do seu lado. Pessoas que estão do lado que você olha uma coisa. Agora Deus que está do teu lado é diferente. Aí quando, irmãos, Ló olha para as Campinas verdejantes, Sodoma e Gomorra é para cá. Ele vai para um lugar lá que não vai dar nada. E Deus começou a abençoar Abraão de uma forma tremenda, irmão. E começou a ter as guerras e Abraão ganhava todas as guerras. E em nome de Jesus, estas guerras que você vai enfrentar, ou que você está enfrentando, olha, pela fé, como Abraão fez na obediência, vença e comece a testemunhar do que Deus está fazendo na tua vida e o que Deus fará na tua vida, em nome do Senhor Jesus. E qual é a ação de Abraão? Continua lá. Olha, continua lá. Chega um momento que ele desanime, Deus dá um ânimo para Abraão. Muda o nome de Abraão. Faz com que Abraão viva algo que nunca viveu, irmãos. E quando, irmãos, Deus diz que vai destruir Sodoma e Gomorra, ele ora, intercede, e através da vida de Abraão tira, irmão, Ló daquela cidade. Vem um anjo, irmão, que privilégio. Deus usa um anjo. E através daquele anjo, irmãos, tira quem?
Ló daquela cidade. Mas a mulher de Ló, que tinha saído da cidade, mas a cidade estava no coração dela, ela se transformou numa estátua de sal. Quando o anjo diz, foge para o monte, escapa por tua vida, não olhe para trás. Tem pessoas olhando para trás, atrás eu era abençoado. Irmãos, não tem tempo melhor do que vivenciar o que eu estou vivendo nesses tempos. Era itinerante, irmão, nossa, é tão bom, você chega na igreja, você prega, vai embora. Não tem problema não, um dia tinha lá algumas probleminhas lá, quando Deus me usava lá, e tinha algumas pessoas lá que precisavam se acertar. Uma vez lá, Deus me usou numa igreja no interior, e revelou lá que tinha alguém que estava pulando cerca, irmão. Aí, acaba o culto, vem conversar comigo. Ai, pastor, eu queria conversar, estou com minha esposa. Ai, peraí, pastor, vem aqui. Seus mesmo, ó, estou indo embora. Não, a igreja é dele, ele tinha que resolver aquilo lá. Ia confessar para mim? Não vai confessar lá. E teve uma vez também numa igreja que eu fui lá, e Deus não revela, o esposo da irmã, o homem não era crente. Eu cheguei lá na porta e falei assim, ó, tu confessa, hein? Tu confessa que você está com outra mulher, larga ela. Larga logo, quando hoje, já larga agora, já liga para ela, que tu não vai morrer, que a tua mulher é uma serva de Deus. O homem ficou amarelo, vermelho, cor de abóbora. Oxi, pronto. Aí você vai, prega, vai embora, né, pastor? Agora não, a gente dirige igreja, sala pastoral, pastor, quero conversar com você. Aí vem um zap tal hora, aí, pastor, você está dormindo? Ai, se tu não me ouvir agora, eu vou morrer, pastor, eu vou morrer, é um desespero. Pastor, ainda tem cabelo na sua cabeça? Agora vai cair. Ai, você precisa ver, pastor. Ai, tá comigo. Vamos entrar em jejum, pastor, vamos orar, vamos buscar. Pastor, é comigo, essa briga é nossa. Aí o que você vai fazer, irmão? Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar que vai melhorar, porque se não orar, vai piorar. E é isso, irmãos. Aí a pessoa, eu estou magoado, pastor. Aquele irmão nem me saudou, capaz. O senhor nem orou por mim, eu queria que o senhor orasse. Aí tu manda o outro orar. Eu não tenho fé no outro, eu tenho fé no senhor. Se o senhor põe a mão na cabeça, já estava curado. Mas porque o senhor não pôs, eu fui para o hospital, pastor. Está vendo? A culpa é sua. Você que devia ter orado, pastor. E não aquele irmão. Ele orou, piorou, pastor. É brincadeira, irmão. Tem que escutar, né? E a gente engole o sapo. Aí o sapo chega na garganta, abre assim as pernas. Aí você empurra e não vai. Agora não é só sapo, não. O sapo vive onde? Na lagoa, né? Aí você tem que secar a água da lagoa. Aí tem pneus na lagoa. Aí tem troco na lagoa. Aí nós morre. Aí vem um infarto, aí caiu, morreu. Cadê o pastor? Morreu. Está morto. E Abraão viveu isso, ele vai e tira o seu sobrinho de lá. Deus honra Abraão, mas a mulher de Ló fica no meio do caminho. Acabou não, irmão. Aí chega um momento que Abraão está lá na sua tenda, aí vem um anjo. A esse tempo, daqui a um ano eu vou te visitar. Aí onde é que estava a mulher de Abraão? Lá ouvindo. Aquela ali estava o quê? Não quer dizer, irmãos, que a mulher lá era curiosa. Mas ela estava lá na tenda, e sabe, a tenda não tem, né? Todo esse aparato que eu estou vendo aqui, né? Para ninguém ouvir. Dava para ouvir, irmão. E quando o anjo disse que daqui a um tempo... Deus vai me dar filho nada. Já estou aí quase 100 anos. Deus vai me dar filho. Estéreo. Havia um anjo lá e disse para ela o que ia fazer. Porque tu riu, teu filho será chamado Isaac, que significa riso. Irmão, a gente vai engolir o que a gente muitas vezes fala. A gente vai morder a nossa língua. Muitas vezes a gente não quer aceitar o que Deus tem para a nossa vida. A proposta de Deus sempre foi melhor. Por isso que a gente tem que sair desse conforto que aparentemente está ótimo. Temos que sair desse conforto, irmão. Estamos muito confortáveis. Não é verdade? Levantamos. Bom dia, Jesus. Vai trabalhar para se arrumar 1 hora. Eu levo minha filha e ela sempre acorda bem mais cedo. Irmãos, e eu levo ela até a estação. Ela trabalha híbrido, 3 dias em casa e 2 dias na empresa. Eu louvo a Deus que ela almoça com a gente, toma café com a gente, eu preparo o café deles. Eu tenho esse costume, eu preparo, eu faço. Agora nós estamos tomando chá de gengibre com hortelã, muito bom, ótimo.
Café tá caro? Não, irmão, graças a Deus eu sou homem da promoção. Não tem promoção, vou lá, compro 10, 15 pacotes, já deixo lá. Aí vem um pessoal tão leve, aqui tem de sobra, pega isso aqui. Aí eu faço chazinho, preparo, deixo tudo prontinho. Mas ela acorda 1 hora antes para sair de lá 6 horas, então 5 horas da manhã, 4h30, está em pé, né? E muitas vezes a gente, irmãos, acorda mais cedo, o que a gente vai fazer? Vai enrolar, irmão. Tem uns que a primeira coisa, deixa eu ver qual foi a mensagem que mandaram para mim. Já olha no celular. Aí o celular está descarregado, não posso. Mas se aquele momento, irmão, que nós levantássemos, fosse falar com Deus a primeira coisa. A gente estamos confortavelmente. Não tem problema não, se eu tiver com problema, o pastor José, a Cátia olha para mim, nossa, quantas vezes eu peço socorro lá, eles estão lá, eles bradam e Deus responde. Não preciso nem orar, eles oram por mim. Estamos confortáveis, irmãos. Nem celular para cá, não, quando eu não quero ouvir uma mensagem da igreja, eu vou lá na internet, isso aqui mensagem boa, é como Deus falou comigo. Eu estou em pecado, eu estou uma pessoa que está com zombaria, eu estou sentado na roda de escarnecedores, eu estou fazendo o que Deus não se agrada, eu estou mentindo lá no serviço, estou mentindo para cliente, eu estou fazendo um monte de coisa errada e depois diz, não, mas que mensagem, olha, diga um amém, aí, diga um amém, eu sou contigo, varão, eu sou contigo, mulher, olha, que mensagem. Antigamente tinha caixinha de promessa, que tinha aquelas palavras, agora, irmão, tem as mensagens do céu, entre aspas, para os crentes. Eis que eu sou contigo. Se você crê nessa palavra, diga um amém. Dá um like. Faz assim. Não. Crente atrapalhado, crente desordenado, crente que não lê a Bíblia, crente que não ora. Mas olha, essa palavra é do céu, foi para mim, foi para o meu coração. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Abraão, irmão, não tinha Bíblia. Mas Abraão, tinha as promessas de Deus no coração dele, e aí ele estava confortável por isso, está aqui dentro, ninguém tira. E creu Abraão em Deus e foi imputado em justiça. Quem crer, irmãos, nunca vai ser submetido, irmão, a essas atrocidades que está acontecendo na vida de muitas pessoas. Quem crer na promessa de Deus, vai ver o sobrenatural de Deus acontecendo, ou a passos largos, ou a passos, irmãos, um após o outro. Eu já vi coisas acontecendo, irmãos, como um pastor amigo meu, que não tinha dinheiro para comprar, vem lá um gerente do banco, da Caixa Econômica, vem aqui, ora por mim, a irmã dele ia na igreja, está aqui desesperado, é um pastor de oração, aí ele ora, e eu não sei, isso já faz muitos anos atrás, eu estou vendo um monte de CDB, RDB, o que é isso? O irmão nem sabia o que era isso, era investimento. É isso que eu estou precisando. A agência dele explodiu em primeiro lugar, de tanto investimento que fizeram no banco. Aí ele chega para o pastor, o que você quer? Eu quero uma igreja. Foi lá e comprou, irmão. Comprou, está aqui, pastor. Olha aí. De um dia para o outro. Aí, acontece isso. Mas e aí? Agora tem uns não. Vem um pouquinho aqui, aí acontece isso. Aí vai lá, aí é uma prova de um lado. Irmãos, não importa. Isso é fé. Abraão esperou, irmãos. Ele tinha 75 anos. Quando nasceu Isaac, ele estava com 100 anos. Quantos anos ele esperou? 25 anos. E tem gente que está achando que Deus está demorando. Não, irmão, se Deus cumprir tudo na tua vida, irmão, se prepara, tu vai morrer. Não, pastor, não entendi. Se Deus cumprir tudo que Ele prometeu na tua vida, você tem que morrer. Por quê? Porque Ele já cumpriu tudo que você vai ficar fazendo na terra. Deus não fez mais promessa, vem, está fazendo o que aí? Eu já te dei casa, já te dei esposo, já te dei filho. Eu prosperei você, tu tem a tua casa na praia, tu tem a tua casa sabe aonde? Você tem a tua casa lá no litoral, tu tem a casa aqui, tu tem a casa de campo, olha, tu viajou, tu foi para Israel, fez tudo. Só que agora, venha, não tem mais promessa, não venha. Mas não quero ir não, venha, estou te chamando, mas não quero. As pessoas não entendem isso, irmãos. 25 anos, mas ele estava com a palavra no coração. Aquilo que não era confortável para ele, mas a palavra estava confortando. Eu vou, irmãos, viver uma vida desconfortável na carne, nos meus pensamentos, na minha ideologia, mas vou estar confortado na palavra, na fé, daquilo que Deus prometeu na minha vida. É segurança para você. Você é inseguro, irmão.
Você é inseguro. Você é inseguro. Você tem que dar mais passo de fé. Você é inseguro.